Oi, Carol, bom dia para você e para todos que nos acompanham numa corrida contra o tempo, porque o prazo dado pela Justiça para que a Prefeitura de São Paulo fizesse uma regulamentação do serviço de mototáxi, ele se esgota na próxima semana. Foram 90 dias de prazo, mas esse assunto, apesar do projeto já estar tramitando há um tempo na Câmara, ele ganhou força somente depois que o STF determinou que a proibição do mototáxi caísse aqui em São Paulo. Isso no início do mês passado. Então, agora a Prefeitura vai fazer essa regulamentação e está fazendo junto com a Câmara de Vereadores. Pois bem, ontem na votação no primeiro turno, o projeto foi aprovado por 29 votos favoráveis e 9 contrários. Agora o texto segue para uma segunda votação, um segundo turno que será realizado possivelmente já na segunda-feira, a partir das 15 horas. O projeto, relatado pelo vereador Paulo Frange, que é do MDB, mesmo partido do prefeito Ricardo Nunes, estabelece uma série de exigências para o serviço de mototáxi aqui em São Paulo. Entre as principais determinações está o registro do veículo na categoria aluguel, placa vermelha, que é a mesma utilizada nos táxis, e esse é um ponto que tem levantado bastante polêmica, já que no caso dos carros de aplicativo eles não têm essa exigência, mas o mototáxi, a partir desse projeto, e se for aprovado o texto em segundo turno com a íntegra do que foi ontem, ele vai exigir então essa placa vermelha e também um curso de formação para os motociclistas. O texto também prevê a exigência de cadastro prévio do condutor que for atuar com um serviço de mototáxi seguindo as regras do Código de Trânsito Brasileiro. A Uber e a 99, elas anunciaram a retomada do serviço de mototáxi por aplicativo na cidade de São Paulo para o dia 11 de dezembro, ou seja, na próxima semana. Assim que esse prazo para a regulamentação ele terminar, então já é a mesma data que as empresas estão prevendo o retorno desse serviço. Então, a ideia é que o projeto e a regulamentação já esteja aprovada nesta data, o que deve acontecer já que a votação do segundo turno vai ocorrer no início da semana, e aí o texto vai para a sanção ou não do prefeito Ricardo Nunes. Eu volto com você, Carol. E Bruno, até para a gente contextualizar aqui para quem está nos acompanhando, o quanto que esse tema foi motivo de embate, inclusive na Justiça, entre Prefeitura e essas empresas. Então, é esse olhar que a gente tem para a Câmara de São Paulo, mas também para a Justiça. O que o prefeito vem falando, o que as empresas vêm falando, a gente tem atualização sobre isso também? Carol, esse assunto, essa queda de braço, ela vem desde janeiro, quando as empresas começaram a operar com mototáxi aqui em São Paulo a contragosto da Prefeitura, que alega que há um índice muito grande de acidentes com motos, não necessariamente com mototáxi, mas com motos na cidade de São Paulo. E desde então houve essa queda de braço na Justiça. Na última semana eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes, junto com outros jornalistas, durante um evento da Prefeitura, e o prefeito, ele admite que, enfim, a determinação da Justiça, como ele diz, tem que ser cumprida. Então, vai dar sequência nessa regulamentação, mas ele ainda é contrário à ideia do mototáxi e tenta, de algumas formas, convencer a opinião pública e também a Justiça. Na última semana, a Prefeitura já havia entrado com um recurso no STF contra a decisão que derrubou a lei municipal, tentou com outro recurso na Justiça suspender esse prazo para a regulamentação, para tentar fazer com que o serviço não voltasse até o julgamento dessa segunda decisão. Então, o prefeito ainda é contrário a essa ideia do mototáxi, mas diz que vai cumprir com as determinações da Justiça. E as empresas, elas já estão preparadas para essa retomada, vão fazer isso na próxima semana, anunciaram isso há algumas semanas num evento, numa entrevista coletiva também. Então, apesar dessa indisposição da Prefeitura com as empresas e com essa ideia do mototáxi, e repito, a Prefeitura ela tem trazido alguns números de acidentes. Na última semana até divulgou uma pesquisa que foi feita sobre acidentes de trânsito com motos. Então coloca esses motivos para que o serviço não seja implementado, e as empresas elas mostram vários motivos econômicos, alguns motivos dessa ordem também, como uma alternativa de transporte para as pessoas aqui em São Paulo, uma vez que várias capitais e regiões periféricas aqui de
São Paulo elas já tinham esse serviço funcionando, mesmo que aqui em São Paulo fosse clandestino, em algumas regiões mais periféricas da cidade isso já ocorria. Então, é um debate que tem, os dois lados têm colocado argumentos, mas que vai ocorrer porque o STF derrubou a lei municipal, entendeu que ela era inconstitucional, porque a regulamentação do transporte do transporte como um todo no país é algo federal e não municipal, então derrubou essa lei e aí, a partir disso, o mototáxi pôde voltar para São Paulo, o que vai ocorrer. Então, em setembro, para a gente terminar, em setembro houve uma determinação da Justiça aqui de São Paulo para que a Prefeitura fizesse essa regulamentação e deu um prazo de 90 dias que termina agora em dezembro. Mas como a Prefeitura estava ainda nessa queda de braço, esse processo ele foi um pouco mais lento. E a partir do momento que o STF determinou que o serviço teria que voltar, então esse processo de regulamentação ele precisou correr. E agora a Câmara aprovou o projeto ontem e agora vai precisar já votar o segundo turno na segunda-feira para conseguir terminar com essa regulamentação dentro do prazo legal. Eu volto com você no estúdio, Carol.